Estamos de volta. Hoje o tema é suicídio, prevenção e enlutados. Com a gente, Antônio Batista, que é voluntário e porta-voz do CVV, Centro de Valorização da Vida, e o padre Lício de Araújo Vale, que vai nos contar como enfrentou o luto pelo suicídio do pai, que ocorreu quando ele tinha 13 anos. Continuando, então, a nossa conversa, hoje nós temos duas faixas etárias, né? De foco muito importante na prevenção do suicídio. É isso mesmo, Antônio? Sim. Em números absolutos, as pessoas que mais suicidam no nosso país é acima de 65 anos, segundo o site do Ministério da Saúde. Mas também a faixa que está mais crescendo em termos de aceleração é de 15 a 34 anos. E o CVV, preocupado com isso, pois que o jovem está presente na internet, está presente nas redes sociais, ele criou um tipo de serviço que é voltado para esse grupo de pessoas, que é o CVV Web no chat, onde a pessoa conversa com o voluntário. Está indo lá na linguagem do jovem. cvv.org.br. E o curioso é por teclado, porque o jovem ele sente melhor, pelo menos aqui nós estamos percebendo, ele sente melhor do que falar da sua dor. Teclar, e descreve com uma capacidade de interlocução interior que às vezes nos assusta, né? Porque ele vai a detalhes da desesperança da vida, de não chegar aos 18 anos, de não ver um futuro pela frente, e descreve isso com uma clareza. Uma clareza que a gente fala assim, poxa vida, a gente estar junto desse jovem é muito importante. Então, que pode mudar o futuro mesmo, né? Com certeza, com certeza. Agora, nós podemos também mudar o futuro dessas pessoas mais idosas, né? Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo por muito mais tempo, né? E na faixa dos idosos, o que cresce muito é também a sensação de um certo abandono por conta das perdas da vida, quer dizer, os amigos já morreram, os filhos já cresceram, então cresce muito nessa faixa dos idosos a questão da solidão, né? Não tem ninguém que conversa mais comigo, meus filhos têm a vida deles, meus netos têm a vida deles, ninguém mais quer saber de mim. E este sentimento de solidão e de abandono é um dos fatores desencadeantes de suicídio nessa faixa etária. Ou seja, a vida moderna a gente precisa se preocupar um pouco mais, né? Sim. No convívio social, no carinho e no respeito com o outro, com o próximo. Porque está ficando muito só tecnologia e a gente está se distanciando desse convívio. O fator atenuador é a aproximação, Sim. É você ter conexões. Né? E com idosos, exatamente, ele começa a perder as conexões, né? Porque os filhos estão no ritmo de vida dele, trabalho, cuidar dos queridos netos dele, né? E ele começa a perder essas conexões, né? E um fator atenuador é exatamente isso, ele voltar a ter conexões, ele se sentir importante dentro do processo de cada um e se aproximar dessa pessoa. Você vê quando uma pessoa entra em contato, não é feito nenhum tipo de pergunta. Se é jovem, idoso, como a pessoa se apresenta. Qualquer pessoa pode entrar em contato e vai receber o mesmo valor, a mesma importância, né? E muitas vezes as histórias, como o padre estava falando, de uma pessoa idosa que nos liga, de repente ela perde um animal de estimação. E para nós, aquilo é a mesma importância de qualquer outra perda, porque é aquele animal que fazia aquela pessoa levantar, sair do seu apartamento e circular na praça, na avenida, olhar o sol. Funciona como a perda de um familiar. De um familiar. É impressionante. Então, para nós é a mesma importância. O significado que ela dá a isso é que o voluntário vai procurar valorizar e estar com ela nesse momento. Nós podemos passar mais dicas úteis, por exemplo, o que eu posso fazer se eu começar a pensar e ter ideias assim, de sofrimento, de conflito, e eu achar que a solução é eu me matar, porque daí todo mundo ficaria mais feliz e eu não seria mais um problema. Eu diria o seguinte, Lina e Antônio, acho que a primeira e fundamental dica é essa. Você não precisa sofrer sozinho. Busque ajuda. Ninguém precisa sofrer sozinho, né? Busque ajuda. Não tenha medo nem vergonha de fragilizar, porque todos nós na vida sofremos. E a dor da gente é a dor da gente. Não dá para comparar
a minha dor. Ah, você está sofrendo, você está pensando em se matar. Que bobagem. Mas as crianças da África estão morrendo de... Não dá para comparar. Cada um sente a sua dor e a intensidade da sua dor. Então, a primeira dica é essa. Você não precisa sofrer sozinho. Busque ajuda. Ligue para o CVV, busque falar com algum amigo que você curta, que você gosta, que você conheça. Se você frequenta alguma religião, busque o líder religioso da sua fé. Não sai... busque ajuda. Vá buscar terapia, vá buscar apoio psiquiátrico. Se você não tem condição financeira, vá buscar o CAPS, que é um serviço que a Prefeitura de São Paulo... Gratuito, né? Que a Prefeitura e as prefeituras do Brasil inteiro dispõem. E tem um dado interessante do Ministério da Saúde, onde existe unidade do CAPS no município, se reduz, Lina, em 14% os índices de suicídio. Olha então, só. A primeira dica é essa. Busque ajuda. Você não precisa sofrer sozinho. Lina, e se você é uma pessoa que está convivendo com essa pessoa que está sofrendo, se aproxime dessa pessoa. Porque no CVV a gente entende que a prevenção começa em casa, no meu ambiente. Quando, por exemplo, eu percebo que meu filho, minha esposa, meu marido, ele está num processo diferente, ele tinha um ritmo de vida, de repente esse ritmo de vida mudou. De repente ele começou a se afastar, se isolar, se queixar, né? Às vezes perdeu o emprego, eu não tenho muito valor, eu não consigo mais prover a família. Quer dizer, quando ela começa a dar esses sinais, se aproxime e converse com a pessoa, porque você mostrar um interesse aberto e legítimo começa a fazer toda a diferença. E você se aproximar, não menosprezar e nem subvalorizar o que ela está trazendo, mas conversar de forma aberta. Eu estou interessado em você, me fale da tua dor, você se sente menos importante por não ser mais o provedor da família, vamos conversar sobre isso, né? Pois é, isso pode fazer toda a diferença. Essa liberdade, né? Essa forma da gente falar com mais liberdade, sem vergonha, né? E sem também aquela sensação que a gente às vezes tem de achar que vai incomodar o outro se fizer perguntas muito delicadas. Como eu, inclusive, fiquei aqui meio constrangida com você, Padre Lício, que afinal de contas... Comigo? Seu pai se matou, né? Você era muito novo. Você acabou indo para o sacerdócio, né? Você já havia me contado que seu pai não queria que você fosse padre. Sim. Então, eu imagino o sentimento, né? De culpa que a pessoa acaba carregando. Sim. Agora, falar sobre isso, a sua presença aqui, contando a sua história com tanta naturalidade, é o que vai fazer com que a gente mude a realidade de muitas pessoas que pode estar pensando nesse momento em se suicidar, achando que é uma solução. E nunca é, né? E por isso que falar é importante. E por isso que a gente precisa romper o silêncio. Porque o suicídio no Brasil é uma epidemia silenciosa. Você deu dado no início do programa, 40 pessoas se matam por dia no Brasil. E silenciada. Porque onde ele acontece, na família, na escola, nas instituições, a primeira ordem é abafa o caso. Abafa o caso. Né? Porque as instituições, inclusive a própria família, tentam preservar sua autoimagem. Então, é fundamental isso que o Antônio estava falando, que nós estávamos falando aqui, que a gente não tenha medo nem vergonha de falar. Por isso que aquela frase, né, inclusive o Antônio está com ela no peito, acho tão bonita, que é o lema da campanha do Setembro Amarelo, de verdade, falar é a melhor solução. Tanto para quem pensa, quanto para quem ficou. E para quem ficou, eu quero também dar uma dica interessante. O CVV tem um trabalho muito bacana que se chama CVV GAS. São grupos de apoio a sobreviventes de suicídio. Então, é um grupo dentro do CVV que trabalha com enlutados. Até porque tem algumas perguntas que, imagino, ficam em aberto, né? Sim. Voltamos àquela questão do porquê. Este porquê fica em aberto para o resto da vida, porque
o porquê o meu pai se matou, o porquê a pessoa que você amava se matou, o porquê morre com ela. Essa resposta você nunca vai ter. E você tem que trabalhar o e se. E se eu tivesse percebido? E se eu tivesse... Você não pode carregar essa culpa para o resto da vida. Então, os grupos de apoio são muito importantes. E para achar os endereços é só entrar cvv.org.br. Olha, muito legal essa dica. Agora, é claro que assim, cada suicídio é uma questão muito individual, né? Por exemplo, claro que tem gente que deixa lá uma carta explicando os motivos e tal, e isso muitas vezes acaba sendo julgado como uma covardia, o que também não é, né? Não é verdade, não é verdade. Você sabe que é interessante você falar disso, e o Antônio pode nos ajudar, até pela experiência dele no CVV. A pessoa, o tentante em suicídio, ele oscila muito entre querer morrer e não querer morrer. E ele oscila também entre esses papéis de vítima e de agressor. Então, muitas vezes, a carta que é deixada é uma maneira dele transferir ou agredir a sociedade, a família, e responsabilizá-la pelo ato que ele decidiu tomar. Se a gente procurar ter um olhar, que o suicídio não é a pessoa, por exemplo, ela perdeu o emprego, ela teve uma briga em família, ela repetiu na escola, ela vai se suicida. Mas entender que é a pessoa que ela está num processo de sofrimento. E esses sentimentos que o padre falou, normalmente nos fragiliza, porque ele começa a ocupar todo o espaço do meu emocional, do meu interior, e eu, de repente, eu começo a não perceber os recursos que eu tenho para lidar com a situação. Porque a vida, ela é justa. Ela me dá o problema e também me dá os recursos, às vezes, para lidar com ele. Não significa que vou resolvê-los, mas significa de aprender a elaborá-los, a aprender a lidar com eles. Então, se nós começarmos... Acho que por que falar é importante? Se nós começarmos a olhar que é uma pessoa que sofre, que eu não compreendo, que é um assunto muito complexo, e ela falar do que está acontecendo, as motivações, os significados do que está acontecendo com ela, pode fazer toda a diferença. Por exemplo, sentimentos de ir por um lugar melhor, né? Fugir de uma situação que eu não consigo lidar, porque eu acordo, eu vou dormir, eu acordo, eu estou com aquela luta interior, quer dizer, praticamente eu não descanso. Né? A mente, ela não descansa, ela fica aqui, o padre pode nos auxiliar com a experiência dele. Então, é como se ficasse conectado numa situação e eu não tenho nem a chance de me aliviar. Falar é importante. Quando eu falo, é como se, por exemplo, eu me alivio. Claro. Aí alivio sobre o espaço para eu ocupar com outras coisas. Eu posso pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda a um padre, eu posso pedir ajuda à religião, eu posso pedir ajuda a um terapeuta, eu posso pedir ajuda a um psiquiatra, a um CAPS. Eu me movimento. Eu comecei a gerar um movimento, eu já estou fazendo o processo de atenuação. Claro. Eu não fico estagnado. Perfeito. E, aliás, esse falar, esse se expor, eu quero falar do seu livro, né? Para a gente encerrar o nosso programa. Então, eu decidi escrever o livro porque não tem literatura sobre esse assunto para o leitor comum. A maioria da literatura desse assunto é literatura técnica. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigado. A porta aqui sempre vai estar aberta para a gente discutir melhor esse assunto. E olha, se você quiser conversar com alguém, seja de qualquer momento da sua vida e você não tem esse alguém, ligue no 188. É gratuito em todo o Brasil, sempre terá um voluntário para conversar com você com compreensão e privacidade. Gente, eu agradeço também a você que acompanhou esse nosso bate-papo e se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Obrigada.